metade do século XIX. Eles são de fundamental importância para a compreensão de fenômenos como as marés vermelhas e a intoxicação humana pela ingestão de certos peixes e moluscos. Esses estudos permitiram reconhecer que a comunicação química é um fenômeno muito mais comum, de maior importância no ambiente marinho que no terrestre. A maré vermelha é um fenômeno causado pela intensa proliferação de algas protistas, as pirrófitas ou diatomáceas, de cor avermelhada, as quais são produtoras de substâncias altamente tóxicas e acabam formando enormes manchas vermelhas no oceano. Esse fenômeno ocorre naturalmente ou por lançamento de esgotos na água do mar. Por ter habitat terrestre, o homem dedicou os estudos dos ambientes marinhos apenas a aspectos mais relacionados com a sua própria atividade, como a biologia da pesca e a circulação das correntes oceânicas. Os fenômenos de comunicação química só recentemente foram constatados nos invertebrados marinhos, ao contrário do que acontece com animais terrestres como insetos e mamíferos, em que existem estudos nessa área há anos. A vida se iniciou nos mares, e é lá que encontramos a maior parte dos organismos considerados primitivos, como as algas, as esponjas, os corais e as anêmonas. Esses seres se comunicam através de mediadores químicos. Devido ao grande número de organismos marinhos que utilizam esse tipo de mediadores e a enorme variedade de mensagens transmitidas, as moléculas envolvidas nesse processo são muito diversificadas. A comunicação química ocorre principalmente nos ecossistemas marinhos. Os recifes de coral são considerados maduros, porque suas populações são especializadas em microambientes bem definidos e pelo elevado índice da utilização de energia disponível. A abundância de microambientes favorece a colonização por populações de tamanho reduzido, com baixas taxas de natalidade e mortalidade. A predação por peixes, crustáceos e moluscos exerce pressão constante sobre essas populações, selecionando aquelas que desenvolvem os mecanismos apropriados para se manter com tamanho acima do mínimo necessário. Defesas morfológicas e comportamentais foram adotadas por muitos desses organismos. Os bentos da região tropical são aparentemente indefesos, têm corpo macio e, ao invés de camuflagem, apresentam cores vivas, que os tornam facilmente visíveis. É provável que esses organismos estejam defendidos quimicamente ou façam mimetismo. A abundância de relações interespecíficas, como a simbiose e o parasitismo, é outro fator da predominância de fenômenos químicos em ambientes marinhos tropicais. Grande parte dos organismos marinhos tem pouca mobilidade, as algas, as esponjas, os corais e as anêmonas, e a fecundação é externa. Os feromônios, que são mensageiros químicos interorganismos, desempenham um papel crucial, favorecer a sincronização da emissão de células reprodutoras, os gametas e a atração entre elas. Se os gametas não fossem capazes de se reconhecerem mutuamente, o número de cruzamentos inviáveis, resultante do encontro de gametas de espécies diferentes, seria um desperdício de energia. Portanto, se além de se reconhecerem, os gametas se atraem, tem-se um desempenho reprodutivo muito melhor. Os feromônios são essenciais na reprodução sexual das algas pardas, ou feofícias. Na ausência de gametas femininos, os gametas masculinos liberados na água nadam sem rumo. A detecção do gameta feminino e sua localização pelo espermatozoide são controlados pela emissão pelo gameta feminino de uma mensagem química. Os hidrocarbonetos insaturados são os feromônios de atração sexual das feofícias. Ectocarpeno em Ectocarpus siliculosus, multifideno em Cutleria multifida e desmaresteno em Desmarestia aculeata. Apesar da grande semelhança estrutural entre ectocarpeno e desmaresteno, os gametas das respectivas espécies não são atraídos entre si, o que confirma a grande especificidade desses feromônios. Já nas algas do gênero Fucus, o gameta feminino liberado na água é que induz a liberação dos espermatozoides e os dirige, permitindo a fecundação. O Fucus serrateno é um feromônio usado por duas espécies do gênero, Fucus serratus e Fucus vesiculosus. Entretanto, não há formação de híbridos. O hexano pode produzir o mesmo efeito do Fucus serrateno. O hexano pode estar presente em altas concentrações em águas poluídas, por isso ocorre liberação de espermatozoides na ausência de oogônios, gametas femininos, a serem fecundados. Por se reproduzir basicamente de forma sexuada,
Fungos não sobrevivem em ambientes poluídos. A ocorrência de feromônio sexual também é percebida no verme marinho Bonellia viridis. É um agente químico, provavelmente liberado pela fêmea, determina o sexo da larva, pois até então elas são indiferenciadas sexualmente. Esse feromônio foi identificado como bonelina, que age em concentrações de 0,0 parte por milhão, ou seja, 1 grama da substância é ativo mesmo diluído em 100 mil litros de água do mar. Porém, acredita-se que exista também outra substância ainda não identificada que reforce a ação de bonelina. A evolução de determinado organismo é claramente notada quando este é capaz de avisar a indivíduos de sua espécie a presença de perigo. Essas mensagens de aviso podem ser transmitidas visual, elétrica ou quimicamente. Pode-se observar na anêmona do mar, Anthopleura elegantissima, um belo exemplo de mensagem química como alarme. Quando está em perigo, ela se contrai e, após certo tempo, anêmonas da mesma espécie que estão próximas fazem o mesmo. Estudos indicaram que o feromônio de alarme é a anthopleurina. A liberação desse feromônio é principalmente através de ferimentos causados pelo predador e não por glândulas específicas. Acredita-se ainda que a anthopleurina seja uma substância de defesa, pois a área onde a anêmona é atacada pelo seu predador, que é o nudibranquio, é justamente nas partes onde a concentração do feromônio é menor. Mais interessante ainda é o fato do nudibranquio conservar uma certa concentração do feromônio em seus tecidos após comer a anêmona, e assim provoca contrações em outras anêmonas próximas a ele por até 5 dias. Os organismos de vida fixa, que vivem presos a rochas ou não têm defesas mecânicas, como carapaças ou espinhos, são ameaçados principalmente pelo ataque de predadores e pelo recobrimento por outros organismos, que limitam sua alimentação e respiração. Algumas das estratégias desses organismos podem ser o acúmulo de toxinas em partes específicas do corpo, ou a liberação lenta na superfície do mesmo. Assim como um acúmulo de substâncias, que faz com que o organismo tenha sabor desagradável, tornando-o repugnante. Essas toxinas defensivas não eliminam totalmente a predação, mas garantem a sobrevivência da espécie. Há também organismos como as assídeas, animais filtradores de aparência primitiva, próximos dos peixes e de outros vertebrados evolutivamente, que são de regiões tropicais e usam moléculas simples, porém de forma muito efetiva. As assídeas são abundantes na região abaixo das marés. Embora tenham em geral o corpo mole e com poucas defesas mecânicas, raramente são atacadas por predadores ou recobertas por outros organismos. Essa imunidade é devido à capacidade que tem alguns desses tunicados de acumular vanádio, que é um elemento químico bastante tóxico e raro na água do mar, e de produzir e concentrar ácido sulfúrico na parte externa do corpo. Sendo assim, o pH dessa região pode se encontrar extremamente baixo, entre 0 e 2. Então, essa faixa ácida não é tolerada pela maioria dos organismos, que precisam de pHs superior a 6 para sobreviver. Um exemplo popular de peixe que usa defesa química é o baiacu. A tetrodopsina é produzida por peixes como o baiacu e está contida na pele e no fígado. Dependendo da concentração, essa substância pode provocar no homem dormência nos dedos das mãos e dos pés, vômito e perturbações respiratórias. E em doses mais altas pode ser letal. No Japão, o baiacu é um alimento muito apreciado e por isso são comuns casos de envenenamento por essa toxina. É nesse órgão que se concentra a tetrodotoxina, um veneno que ataca o sistema nervoso central dos predadores do fugu e para o qual não há antídoto.